A ti rendemos graças porque o Senhor é muito bom. Santo é teu nome. Glorificado seja o Senhor pela tua bondade, pelo teu amor, pela sua misericórdia que se renova todas as manhãs sobre as nossas vidas e pela graça que o Senhor tem derramado sobre nós. Só o Senhor é digno de ser louvado, só o Senhor é digno de ser adorado. Nós estamos aqui, Senhor, adorando a tua presença. Como a música diz, estamos atraídos pela tua presença e como é maravilhoso ouvir na tua palavra o quanto o Senhor tem agido na vida das pessoas. Nós te louvamos, te glorificamos, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é incrível e como este amor que transborda sobre as nossas vidas, que transborda sobre os nossos corações, nos constrange muitas vezes, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós nos pequenos detalhes, Pai. Aqueles que às vezes a gente nem vê, mas o Senhor tem operado o teu amor e a tua graça, a tua misericórdia. Vem, Pai, vem com o teu reino. Vem, Senhor, sobre as nossas vidas, governe sobre as nossas vidas, que a sua vontade, ela seja soberana, que a sua vontade seja os nossos sonhos, que a gente pare de ter desejos nossos e os nossos desejos passem a ser os desejos do seu coração, para que possamos cumprir a sua missão dada a nós nessa terra, Senhor, para que possamos aprender a viver segundo a tua vontade, segundo o teu querer, para que o nosso eu caia por terra e a gente aprenda a viver segundo o teu desejo, segundo a vontade do teu Espírito. Nos ensina a ouvir o teu Espírito, Senhor, para que possamos andar. Eu quero andar nos teus caminhos, Pai. Não quero ser abençoado pelo Senhor e ser andando a vagar por aí assim como aconteceu com Ismael, Senhor. Eu quero ser como Isaac. Eu quero que o Senhor ande comigo. Eu quero as tuas bênçãos com o Senhor ao meu lado. Para que a tua glória, Senhor, seja exaltada através das nossas vidas, Pai. Para que aqueles que precisam ver a tua presença, para aqueles que precisam ainda conhecer desta graça, dessa misericórdia, deste amor, vejam o teu Espírito em nós, que dos nossos olhos saiam luz, Pai, para que da nossa boca saia palavras de conforto e de exortação, Pai, para que os nossos abraços tragam carinho e o seu amor, para que o Senhor use as nossas vidas para que haja transformação, conversão e correção de vida. Nós te louvamos porque o Senhor é bom. Perdoa os nossos pecados, Pai. Livra as nossas vidas, Senhor, de toda tentação, de toda seta do inimigo, de tudo que vem para nos destruir, tudo que vem para nos derrubar. Nos ensina, Senhor, a caminhar contigo todos os dias. Dai-nos sede, Pai, da tua palavra. Dai-nos sede da tua presença. Espírito Santo, vem e enche as nossas vidas com esse desejo maravilhoso de o dia inteiro estar na tua presença. Como a música colocou, que eu coloquei ali, a sarça pegou fogo e nos atraiu nessa presença e a gente não quer nunca mais sair dela. Porque esse fogo queima em nossos corações e a gente deseja a tua presença todos os dias. Seja, Senhor, com cada um aqui presente, com aquele que ainda vai assistir, que o Senhor esteja também ministrando no coração deles, Pai. Seja com Elisângela nessa viagem, que ela esteja calma, Senhor, e o Senhor esteja cuidando dela nessa estrada. E que tudo isso que está acontecendo com o pai dela, Senhor, seja para que haja uma transformação em toda a família, uma aproximação ao Senhor, para a glória do teu santo nome. Use, Pai, aqueles que conhecem a tua palavra para que isso aconteça. E que tudo, Senhor, seja para a glória do teu santo nome. Seja com a nossa nação, Pai. Seja com o Brasil. Comece a transformar o teu povo, desperte a sua igreja, abra os olhos e os ouvidos do seu povo para a ministração do teu Espírito Santo, para que as pessoas comecem a perceber a sua vontade, o seu desígnio, tudo que o Senhor tem para as nações. E Deus, eu te peço, Senhor, eu intercedo todos os dias para que as suas promessas sobre esta nação, que é uma promessa de avivamento,
uma promessa de celeiro, uma promessa que o povo brasileiro vai levar o evangelho para as nações dos últimos dias. Ela começa a se cumprir, Senhor. Começa a despertar a tua igreja, começa a preparar o teu povo para que isso aconteça, para que quando houver o derramar do teu espírito, as pessoas estejam prontas para receber e proclamar o teu evangelho. E que tudo isso seja para a glória do teu nome, para que o Senhor venha. Traga paz, Pai, para Jerusalém. Desperte também aquele povo. Abra os olhos deles. Quebranta aqueles corações que estão aquebrantados. Tire, Senhor, o que está tampando os olhos deles, para que eles possam reconhecer Jesus como o Messias. E que cada vez mais eles venham buscar ao Senhor. E que cada vez mais a sua volta seja eminente, Pai. Nos prepare, prepare os nossos corações, prepare as nossas mentes, para que possamos ser fiéis ao Senhor até o fim, para que possamos estar preparados e prontos para a volta do Senhor. E que tudo isso seja para a glória do teu nome, para que o seu nome seja honrado, para que o Senhor seja glorificado. Vem, Espírito Santo, nesta manhã eu te peço, ministre aos nossos corações através da tua palavra. Tudo que a gente não compreender, revele a nós, Espírito Santo. Vem, Espírito de sabedoria e de conhecimento, para que possamos ter compreensão de tudo que o Senhor tem para revelar a nós nesta manhã, para que haja um crescimento, tanto espiritual, mental, para que a gente possa aprender a viver segundo a tua palavra, a viver a tua palavra. Nos ensina, Senhor, o que foi para aquele tempo e o que é para hoje, para que possamos compreender e viver tudo que o Senhor tem preparado para nós. Governe, Espírito Santo, sobre as nossas vidas, para que possamos aprender todos os dias a viver o teu querer. E que tudo, Senhor, tudo, seja para a honra e glória do teu nome, porque o Senhor é o único digno de todo louvor, de toda honra, porque teu, Senhor, é o poder, tua é a glória e o reino para todos sempre. Em nome de Jesus, Senhor, que eu oro agradecido por tão grande amor e fidelidade. Amém. Amém. Vai ler, então, o livro de As Cartas de Paulo a Timóteo. Então, é bem legal porque eu estava estudando um pouco ontem sobre Timóteo, e Timóteo foi um discípulo de Paulo, que Paulo o considerava muito, e eu não sabia, mas Timóteo, antes de começar a exercer o ministério dele, ele andou com Paulo por 9 anos. Então, ele aprendeu com Paulo por 9 anos. Então, todas as igrejas que Paulo implantou, as coisas que ele fez, Timóteo estava ali presente. E Timóteo, ele é filho de grego com uma judia. Então, os judeus meio que rejeitavam ele, não curtia muito ele. Por isso até que a gente tem um momento, se eu não me engano, acho que em Atos, que Paulo fala para Timóteo ser circuncidado, né? Porque por ele ser judeu, né? E aí, quando eles falam para circuncidar, acho que até Tito, né, que a gente leu ontem, ele fala que não, porque ele é gentil, não tem nada a ver. Então, para que Timóteo fosse reconhecido, né, ali entre os judeus. E aí a gente tem aqui a primeira carta de Paulo a Timóteo. Paulo manda Timóteo, né, para as igrejas. E aí ele descobre que a igreja de Éfeso está destruída, que a igreja de Éfeso está passando por uma dificuldade muito grande, porque eles implantaram as igrejas, Paulo foi preso, né, e Timóteo estava com ele, e aí eles descobrem que aqueles que ficaram cuidando da igreja, as outras igrejas cresceram, e aqueles que ficaram cuidando da igreja de Éfeso começaram a ensinar doutrinas erradas. Começaram a passar, eles quiseram subir de nível sem ter conhecimento. Olha como isso é importante. Quantas vezes a gente quer passar algo que a gente não é por falta de conhecimento.
Então, muitas vezes a gente acha que é religioso demais, que a gente tem experiência demais, mas o que nos falta é conhecimento. Então, esses líderes da igreja de Éfeso, eles estavam pulando de nível sem passar pelo nível. Eles estavam usando códigos errados, né? Vamos colocar igual no videogame, você vai para a última fase sem passar pelas outras. Então você não tem força, você não tem poder, você não tem conhecimento, você não sabe de nada. E aí você chega lá nessa última fase, você destrói tudo, você se perde. Então o que acontece? A igreja estava começando a abandonar o caminho do Senhor por falta desses líderes que não tinham conhecimento. Então Paulo manda Timóteo para Éfeso para dar uma exortada nessa igreja e trazê-la de volta ao caminho, né? Então vamos lá, Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 1. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor, esteja com você. Advertência contra a falsa doutrina. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem de fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. A gente volta, quando a gente lê Tito depois, né, que Tito veio depois, aconteceu a mesma coisa em Creta. Estavam discutindo fábulas judaicas, discutindo genealogia, querendo saber, e isso não era, é secundário, não era necessário. Versículo 5. O objetivo dessa admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis. Ó, discutir o que é secundário. Às vezes é legal para crescimento e tal, mas às vezes só distorce a palavra. Pretendendo passar por mestre da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Então, eram aqueles caras que estavam ensinando sem sabedoria, sem conhecer o que eles estavam ensinando. A lei e seus objetivos. Sabemos que a lei é boa. Se alguém se utilizar dela de modo legítimo, tendo uma vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para a transgressão e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade, para os que se entregam a práticas homossexuais, para os saqueadores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso e para tudo o que se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória de Deus, do bendito do qual fui encarregado. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério a mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor, com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedido misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele, para a vida eterna. Assim, o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único,
honra e glória para todos sempre. Amém. O bom combate. Versículo 18. Esta é a admoestação que faço a você, meu filho, Timóteo, segundo a profecia que anteriormente foram feitas ao seu respeito, que, firmados nelas, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Por alguns, tendo rejeitado a boa consciência, viveram o naufragar da fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Paulo estava bravo. Então, Paulo se apresenta, né, cara? Ele mostra para. Ele deixa bem claro que o que é para Timóteo fazer, né, para ele pegar aquelas pessoas que estão distorcendo a palavra e levar de volta a palavra, né? Levar de volta aquilo que precisava voltar a ser ensinado àquela igreja, porque a igreja estava se perdendo. E quando a gente volta ali e pega o Himeneu e o Alexandre, provavelmente eles estavam fazendo a igreja se espalhar, a igreja se perder, porque eles estavam pregando falsas doutrinas, porque eles estavam sendo gananciosos, eles estavam usando da fé das pessoas para terem coisas, benefícios próprios. Quando a gente fala de falso profeta, o falso profeta ele tem algumas coisas que a gente identifica muito fácil quando ele é um falso profeta. Ele está buscando dinheiro, poder e sexo. Não tem outro jeito. O falso profeta ele sempre vai trocar a profecia ou por dinheiro, ou pelo poder, né? Por estar acima de tudo, ou por sexo. Então precisamos nos cuidar. E aí esses caras eles estavam ensinando essas doutrinas erradas. E aí Paulo ele continua, né? Bom dia, dona Leonilda. A gente está lendo 1 Timóteo. A gente leu o capítulo 1. Amém. E aí Paulo ele fala, né, da pessoas, né, a lei e seus objetivos, falando que ela é boa se alguém a utilizar dela de modo legítimo. Então, como é difícil viver a lei de modo legítimo. Então, é o que eu estava falando ontem. Nós vivemos da graça, porque fomos salvos pela graça. Mas a lei ainda ela faz parte da nossa vida. Porque a lei, ela vem confrontar os nossos pecados. Vem nos trazer o quê? A santidade. Então, entenda. Antigamente, a lei servia para a salvação, para a transformação. Jesus veio, morreu para que fôssemos salvos pela graça. Aí muitas pessoas pegam e fazem o quê? Então, risca a lei porque já não vivemos mais sobre ela. Realmente, não somos mais salvos pela lei, somos salvos pela graça. Mas a lei confronta os nossos pecados. A lei faz o quê? Que tenhamos santidade. E aí os profetas falam que sem santidade ninguém verá a Deus. Como que eu tenho santidade? Buscando conhecer o que a lei ensina. E aqui está básico, ó. Para os ímpios, pecadores, os iníquos, os profanos, aqueles que matam pai e mãe, homicidas, homossexuais, imorais, ladrões, mentirosos, aqueles que juram falso, tudo isso se opõe à falsa doutrina, à sã doutrina, se opõe ao evangelho da glória de Deus. Então se opõe a tudo que o Senhor tem ensinado. E aí ele fala da graça de Cristo, né, que foi dada para isso. Então ele fala, né, que isso é incrível, que ele era um dos maiores pecadores, né? Que ele mesmo era um dos caras que fazia isso, ele era um perseguidor, ele foi assassino, e mesmo assim a graça do Senhor o alcançou e o transformou, e ele fez dele quem ele é, porque ele se entregou, né? E ele se entregou ao reino eterno, imortal, porque o rei, né, um rei eterno, imortal, invisível, um Deus único, e que toda honra e glória seja dada a ele, porque ele traz essa transformação. Muitas vezes a gente quer transformar a vida das pessoas e não entende que, na verdade, quem transforma é o próprio Deus, né? É o próprio Espírito Santo que vem e transforma as nossas vidas.
e ali no final ele dá uma advertência para o que a gente vai ver, né? Então ele está mostrando para Timóteo, ó, cuidado com esses caras. Tipo assim, não anda com esses caras. Esses caras não tá seguindo a doutrina certa, não tá fazendo o caminho certo e tá afastando as pessoas. Então começa a fazer algo muito diferente desses caras e não ande com eles. Então olha que louco. A gente precisa prestar muitas vezes atenção nos detalhes. Emineu e Alexandre provavelmente foram os caras que Paulo deixou lá para continuar essa igreja. Mas por eles não se educarem, não se aprofundarem na fé, eles começaram a distorcer a palavra. Mas aí você fala assim, mas eles creram no Senhor, eles aceitaram o Senhor, mas por ganância e por distorcer a palavra, por querer algo, um poder, sei lá, a fé foi distorcida. Então, tipo assim, precisamos ficar atentos para que a nossa fé não seja distorcida ao ponto de a gente de fazer como Paulo aqui, né? Paulo entregou a vida deles a Satanás para serem castigados a fim de que aprendam a não blasfemar. Então, olha que louco. Paulo aqui ainda ele quer que eles sejam castigados por Satanás para que talvez no futuro eles se arrependam e voltem para o caminho. Parece uma jogada, né? Tudo pensado exatamente. Aí no capítulo 2 ele vai continuar, né? Quem quiser Éder, ler. Sim. esses falsos profetas, o Himeneu e o Alexandre, tem uma diferença, assim, de não ter conhecimento, porque os falsos profetas, você falou lá do três partes, dinheiro, sexo e qual que é o outro? Poder. Poder. Então, existe uma diferença entre os falsos profetas, por exemplo, por não ter conhecimento, né? Eu falo assim, porque os falsos profetas, eles sabem o que estão fazendo. Já por falta de conhecimento, ele não procura. Que tem alguma semelhança entre um e outro? Ou não? Então, a falta de conhecimento, você acaba não sendo um profeta, você acaba ensinando coisas erradas, né? Sim. Eu costumo dizer, o falso profeta é aquele que se usa de profecia, que ele acha que ele fica dando profetadas, né? O que a gente tem costume de chamar, para exercer poder, para ter dinheiro e o sexo faz parte disso, né? Infelizmente, mas a maioria, o início começa com o poder, né? Ah, é o profeta tal, é o fulano tal. Aqui, nesse caso deles ali, o que faltava é o conhecimento, porque eles não se aprofundaram na doutrina, não se aprofundaram na palavra, naquilo que Paulo ensinou, e eles começaram a extorquir a igreja. Eles começaram a fazer com que o povo não desejasse mais. Eles começaram a ensinar doutrinas erradas. Você vê lá no começo que ele fala para Timóteo para não entrar em vãs discussões sobre genealogia, sobre isso, sobre aquilo, porque isso não ia levar a lugar nenhum. Então, nesse caso aqui, a igreja de Éfeso estava sendo destruída porque a liderança que estava ali não tinha conhecimento do que realmente era para ser ensinado. Então, eles estavam distorcendo a palavra do Senhor. Eles estavam distorcendo o ensinamento, né? E aí, Paulo deixa Timóteo. Você presta atenção que no começo, Paulo passou por lá e Paulo continuou e deixou Timóteo em Éfeso para que ele restaurasse a comunidade, porque a comunidade estava sendo perdida por esses dois que não tinham conhecimento. Na verdade, eles tinham conhecimento, mas o conhecimento deles não era profundo ao ponto de coordenar ali, né? Aquela igreja que ao ponto que eles estavam destruindo a igreja. Então, eles estavam usando do poder do que eles tinham para extorquir, para destruir, acabar destruindo a igreja, que é o que a gente vê muito hoje. Falsos líderes, né? Vamos colocar assim, falsos mestres, que estão pregando a palavra segundo o desejo do seu coração. O que é melhor que essa pessoa fique aqui comigo?
A gente estava discutindo ontem à noite com os amigos, a gente estava falando assim, o que acontece? É muito mais prático eu ficar pregando que Deus é amor e amor e amor, e aí eu trago as pessoas, do que eu falar a verdade, que Deus ele é amor, mas ele também é justiça, e que ele vai castigar os pecados e os iníquos, e que tudo que você faz tem consequência, e que no final de tudo ele voltará. Então, quando você pega as mensagens de Paulo, elas não são assim, ai, vem cá, queridinho. Não, ele vai falar a verdade. Então, precisamos voltar a entender esse evangelho de verdade. Então, e não esse evangelho que foi distorcido ao ponto de agradar a todos. Jesus falou que ele não veio para agradar. Ele fala lá em Mateus 10 que ele veio trazer espada. Entende? Então, a gente precisa voltar a entender o evangelho, como ele é e sua essência, né? E aí esses caras provavelmente, é que ele não deixa bem claro assim, né? Mas, ó, lá no começo eles estavam discutindo coisas que não eram necessárias. Estavam ensinando coisas que não eram necessárias. Quando ele fala ali, ó, fábulas, a gente tem várias fábulas judaicas que, em vez de ajudar o evangelho, distorce. Ele fala de genealogia sem fim. Então, quer dizer, eles estavam comparando quem era melhor, quem era pior. Porque se você pegar esse contexto que a gente tem aqui do judeu, as 10 tribos já tinham se separado, né? As 10 tribos que tinham ficado do lado do norte de Israel tinha sido dizimada. Só que aí Samaria ainda existia, e Samaria se considerava judeus. E os judeus não suportavam os samaritanos porque falavam que eles eram um povo misturado. Então você pode ter aqui um contexto judaico de genealogia comparando, mas você é de qual tribo? Você vem da onde? Não, a sua tribo se perdeu. Vocês são misturados, vocês são impuros. Entende? Então, e isso acaba se perdendo, né? E não é essa a ideia do evangelho de Cristo. O evangelho que Paulo ensina é para todos, tanto os judeus quanto os gentios. Então, isso estava muitas vezes distorcendo e fazendo a igreja se perder. Deu para entender, mais ou menos? Deu para entender. Então seria, por exemplo, buscar o conhecimento sempre para não essa palavra, mas assim, mais ou menos numa linha, vou colocar numa linha mais clara para mim, é buscar sempre o conhecimento na palavra para não entregar ensinamentos errados e se tornar um falso profeta, seria assim? Mais ou menos não. É o que a gente chama hoje de heresia, né? Heresia. É você pegar algo assim que vai agradar. Vamos colocar assim, ó, é bem tosco, mas a Xuxa querendo reescrever a Bíblia. Por que isso é heresia? Porque ela está querendo trazer o que é bom para ela. Sim. A palavra não é a gente que confronta as pessoas, é a palavra de Deus que tem que confrontar. Então a palavra ela foi feita para confrontar o nosso pecado. E aí, quando ela confronta o nosso pecado, a gente não gosta da palavra, então a gente quer distorcer. Ou então a gente pega um livro como esse e não lê, não estuda. Ou então a gente pega uma exortação e não faz. E aí, quando eu falo de falso profeta, a gente está num tempo que eu costumo dizer assim, e eu tenho aprendido isso, então eu tenho trago isso para minha vida, que quando a gente vai lá em Coríntios, no capítulo 12, né, que ele fala dos dons do Espírito, tem um dom lá, que é o dom de discernimento de espíritos. E eu acredito que nesses tempos que a gente tem vivido, vai ser um dos dons espirituais que a gente mais vai ter que aprender a usar. Por quê? Porque Jesus deixa bem claro lá em Mateus 24, a gente vai ver aqui em Timóteo também algumas coisas, sobre os falsos profetas e os falsos cristos. Então, em Mateus 24, no versículo 4, Jesus fala assim: cuidado para que vocês não sejam enganados. Cuidado para que vocês não se enganem, porque virão outros falando em meu nome, virão falsos profetas. E como a gente identifica um falso profeta? Primeiro, que ele não aceita que a profecia dele seja analisada. Vamos colocar assim. Nós não somos obrigados a aceitar toda profecia que alguém chega e fala. Aquela profecia tem que fazer sentido para o que eu estou vivendo. Éder, mas como assim? O profeta é usado por Deus. Mas Paulo fala que nós temos que julgar a profecia.
Porque muitas vezes o profeta não conseguiu compreender o que o Espírito revelou a ele. Então, a profecia ela é um processo. É o Espírito falando com o cara, ao ponto dele ter a compreensão dessa profecia. Por isso que tem também o Espírito de sabedoria e conhecimento, ao ponto dele ter compreensão dessa profecia, ao ponto dele dar a profecia para essa pessoa. E a profecia ela tem 3 estágios. A profecia ela vem exortar, ela vem, como que fala? Quando ela traz para perto, né? Te dá o conforto e ela vem te mostrar qual o caminho que você deve seguir. Você quer, para a gente entender bem profecia, é só a gente pegar ali as cartas das igrejas de Apocalipse. Então, ele vem e mostra quem ele é. Então, Jesus se apresenta. Eu sou o cara, não colocar assim, né? E ele fala, ó, a igreja tal, você está fazendo isso, isso e isso. Mas você era isso, isso, isso. Então, eu preciso que você volte a fazer isso para que tal coisa não aconteça. Então, ali está o sentido da profecia. Então, aquele cara que só chega e aponta o dedo na sua cara e não te dá a solução, ele está sendo usado por quem? Porque a gente precisa pensar assim, eu vejo assim, quem é o acusador? É Deus ou é o diabo? Deus, ele vai nos julgar. O diabo também usa e faz maravilha, faz cura, faz tudo, né? E quando que Deus vai nos julgar? Só lá no final. Entende? Então, o que ele faz? Quando Deus quer que a gente volte à rota, a gente volte para o caminho, ou que a gente se arrependa de algo, eu acredito de algumas formas, que o Espírito nos convence, porque temos ele em nós, e ele nos mostra o que é errado. E quando a gente não está enxergando que ele levanta um profeta, esse profeta tem que falar algo que faz sentido para aquilo que a gente está vivendo. É igual Jesus e a mulher samaritana. Ele revelou para ela naquele poço que ela vivia com vários homens. E isso foi para quê? Para confrontá-la, para julgá-la? Não, para trazer a consciência dela de quem ela era e como ela precisava resolver aquele problema. Então a profecia tem estágios, sabe? E aí lá em Coríntios 14, Paulo fala assim, que quando há um profeta que se assente outros em silêncio e julgue a profecia. Principalmente se a profecia é da comunidade. Essa que você está falando, veio à minha mente agora um episódio que a minha filha, ela foi numa reunião de uma congregação e um evento e lá se levantou 2 pastores. Um falou em línguas e ela conseguiu entender, ela conseguiu traduzir o que o pastor estava falando para a congregação, para a igreja. Aí levantou-se outro atrás, ela contando depois, porque não fui, era só para jovem. E aí atrás, levantou-se outro e começou também a falar em línguas, porém era como que fala? Era só para chamar atenção, sabe assim? Porque não tinha discernimento. E aí eu falei, filha, por que você não, na primeira, não levantou e não falou? Porque o Espírito Santo está falando para a igreja, então você conseguiu entender, né? Então você poderia levantar e falar. Daí ela falou, mãe, eu não sei por que eu não fiz isso. Então, você falando, olha como que o Senhor, ele é cuidadoso, né? Ele fala, se ele vai falar, tem que ter alguém para interpretar aquilo, que é falar em línguas também, né, Ader? Sim. É outro dom ali, né? E aí, quando Paulo ele ensina sobre, por exemplo, o dom de língua, né? Ele fala bem claro, e é isso, ó uma coisa que é distorcida dentro da palavra. Se você pegar as igrejas tradicionais, elas não vão ensinar o dom de língua. Por quê? Porque ela distorceu o que está escrito na palavra. A palavra fala, Paulo fala assim, que ele deseja que todos falem em línguas. Está lá em Coríntios 14. Mas dentro da igreja, olha só que louco, dentro da igreja, se for falar, é necessário que haja alguém que interprete. Por quê? Por exemplo, eu sou um visitante e não sei o que está acontecendo. Se você começa a falar em língua lá, eu vou achar muito louco isso e nunca mais volto. Então, dentro da igreja, dentro da comunidade, o que é mais importante? Alguém falando em língua ou um profeta? Que traz transformação.
Então, Paulo deixa bem claro, ele fala assim, eu entre vocês sou o que mais falo em língua, só que é para edificação própria. Se houver alguém, se o Espírito levantar alguém, como você disse, dentro da igreja, para que fale em língua, que haja alguém que o interprete. Se não houver quem interprete, que ele sente e se cale. E a gente não presta atenção, mas o profeta, ele tem poder sobre a profecia. Qual é o poder sobre a profecia? A profecia não vem assim, ó, eu falei, não sei mais o que é. Não, Deus dá discernimento para ele sobre a profecia. Então ele sabe o momento de dar e o momento de ficar calado. Então, se houver 3, 4 profetas, que um fale e os outros se calem e espere o outro terminar de falar. E aí, por exemplo, o que aconteceu com a sua filha, eu não sei, tá? Mas eu vou colocar assim, muitas vezes, é falta do conhecimento de ter esse entendimento de que se está sendo revelado a ti, é para você falar. E muitas vezes isso não é mais ensinado. Por quê? Porque ninguém se levanta. Por exemplo, eu já vi vídeo do cara tá falando em língua e o outro interpretando. Só que aí quem está falando em língua é alguém que está dentro da igreja e quem está interpretando é o próprio pastor que está ali. Então é muito louco. Só que aí a gente tem coisas também que acontecem, como você falou, do outro segundo que se levantou, que a gente não sabe se aí é onde entra o discernimento de espíritos. É Deus mesmo ou é o próprio homem querendo aparecer no meio dos outros? Ou, às vezes, é o próprio diabo querendo enganar os outros. Então, por isso que eu vejo que para esses dias precisamos muito buscar o dom de discernimento de espíritos, para que a gente possa ver e falar, cara, isso vem do Senhor e isso não vem do Senhor. É igual o que eu estou falando aqui. Se você não crê no que eu estou falando, você precisa buscar a palavra e buscar esse conhecimento. Por exemplo, eu estou falando de Coríntios. Vai lá em Coríntios e estuda a referência que eu estou dando. Não acredita em mim, acredite no Senhor. Sabe? Então, quando você tem dúvida de quem está trazendo a palavra, vá na palavra buscar o conhecimento. Então, eu volto à palavra de um grande líder que eu conheci. Entre o que eu falo e o que está na Bíblia, fique com o que está na Bíblia. Para você saber o que está na Bíblia, você vai ter que ler. Compreende? Aleluia. É isso aí. Vamos para esses dias eu passei, só uma referência. Sim. Na igreja, uma pessoa se levantou e começou a falar em língua, né? Foi lindo, sabe? Assim, e o pastor lá no púlpito começou a interpretar. A igreja toda começou a se alegrar, sabe? Foi maravilhoso, lindo, lindo, lindo. E acontece muitas vezes, eu já ouvi testemunho, porque o falar em línguas tem várias coisas, né? Tem muitas vezes o falar em línguas que a gente chama de línguas estranhas, que são a língua dos anjos e tal, beleza? E tem a língua que pode ser um dialeto ou um idioma, né? Vamos colocar assim, que foi a coisa que aconteceu em Atos 2, né? Que cada discípulo ali começou a falar na língua daqueles que estavam ali para que houvesse compreensão. E aí tem um testemunho, uma vez que eu ouvi, de um missionário, e ele começou a falar que ele estava numa igreja, e um diácono se manifestou falando em língua e tal, e tal, e tal, e ele começou a prestar atenção no que ele estava falando. A hora que acabou o culto e tal, ele chamou o diácono e o pastor da igreja. E aí ele chegou no diácono e no pastor falou, olha, eu preciso te falar que eu vi que você estava falando em línguas, só que a língua que você estava falando é um dialeto de uma tribo que eu conheço. E você estava confessando que você estava em pecado, que você estava em adultério. Olha Meu Deus! Acontece, viu? Acontece. Precisa se E ele mesmo não sabia. E ele não sabia o que ele estava falando. Uau! Então você vê como Deus age e faz as coisas? Sim. Então precisamos crer no sobrenatural, mas também precisamos aprender a ser racional. Verdade. Entender, né? Entender se é de Deus mesmo ou não. Por isso precisamos ter discernimento de espírito. Porque o demônio também, ele se manifesta, ele fala em línguas também. Ele usa as pessoas, Sim. né? Igual, certa uma vez também, pude presenciar uma pessoa cantando. Aquele canto maravilhoso, parecia um passarinho cantando, coisa mais linda, sabe? Só que quando ela parou, a outra falou assim, olha, cuidado, porque não é de Deus.
Olha aí, tá vendo? Olha Então, o perigo. e muitas vezes Então, temos que tomar cuidado com isso também, né, dona Leonilda, porque o tradicionalismo, muitas vezes, acaba oprimindo o poder do Espírito Santo. verdade. Então, às A vezes, pessoa era realmente o Espírito se manifestando nessa pessoa. aprende a, sabe, aprende a falar aquilo, sabe, que não é, que não Então, convém, que não e é de muitas Deus. vezes, assim, eu não sei, né? Não posso julgar o que aconteceu nessa situação, mas muitas vezes pode acontecer que era do Espírito Santo e a outra pessoa, por inveja, ou por doutrina, ou por religiosidade, repreender aquela outra pessoa. Me prendeu mesmo, falou assim, E olha, aí, e o que só ela não fez? falou diretamente, falou assim, ó, cuidado, porque não é de Deus, não é, não é. Aí o que acontece? E se fosse? Ela matou aquela pessoa. Não, mas ela não falou diretamente para ela, falou para outras, Ah, mas chegou no ouvido dela, com certeza. sabe, sei lá, sabe, eu não sei, sei Ainda lá, mais falou Fez assim, pior ainda, cuidado, né? Passou para cuidado com outros, a né? Em vez de língua da tratar com a fulana, cuidado pessoa, com né? a língua da aí você fulana, porque começa não é de Deus, falou bem assim, sabe. Aí você começa a perceber quem realmente não é de Eu Deus. falei: "Meu Deus, quem é de Deus? Quem não é? É Quem é? verdade, Não, Quem é não é de numa Deus, situação dessa, a senhora deixou bem claro para mim quem não é de Deus. sim, quem sim. não é A de Deus, Marisa falou. Eu ia falar o que a Marisa acabou de falar. e quem não é? Ficou Quem não é de nítido. Deus, é Ficou claro, verdade. porque se você é de Deus, você vai corrigir a pessoa e não falar para os outros o que está acontecendo. É Sim, isso que eu fiquei assim também, sabe, meio de falei: "Mas como?". Falei: "Como, né?". Não estava só eu nesse ambiente, nessa sala, não estava só Tá? eu, sabe. Então tinha várias pessoas. Falei: "Puxa, que negócio é esse, né? Aí tá errado, tem coisa errada". É, precisamos tomar cuidado com que, É igual você falou, né, tradicionalismo. e Tem que ter precisamos tomar muito cuidado muito com o cuidado tradicionalismo, com o né. que sai da nossa boca. É É, religiosidade, é a religiosidade pura, pura. é Você o falou a palavra julgamento. certa, religiosidade pura. A gente estava, domingo passado, a gente estava estudando sobre Jó. E quando a gente pega ali os 4 amigos de Jó, os 3 primeiros, eles são religiosos julgando Jó. Então, e Jó falando, eu não fiz nada, eu não pequei. Eles falam, você é um mentiroso, você errou. Então, o que acontece? Muitas vezes acontece isso, o tradicionalismo, a religiosidade, as doutrinas erradas, porque quando Paulo fala da sã doutrina, é totalmente diferente de muitas doutrinas que a gente conhece hoje. Então a gente precisa ficar muito atento ao que o Senhor está fazendo e à palavra que ele está levando, para que isso não seja distorcido, né? Então a gente tem que ficar vigilante no espírito. Então a gente precisa ficar, até quando a gente vai exortar alguém, a gente tem que buscar a sabedoria do próprio espírito. Verdade, porque Paulo fala, né, que tudo é lícito, mas nem tudo me convém, né, aí, né. Eu posso fazer tudo, falar o que quiser, mas não me convém, porque sei que lá na frente vai ter consequência. Não, e quando você começa a estudar um pouco sobre o dom de profecia, você entende que o dom de profecia, de sabedoria e de conhecimento, eles têm que andarem juntos. Sim, Não andam adianta junto, nada você ser um profeta e você não ter o conhecimento do passado daquela pessoa para você profetizar. Isso quem revela é o Espírito, é o Espírito Santo. entendeu? Então, precisamos aprender a buscar os dons de Espírito e não só o dom de língua, tá? Porque ele não é... E muitas vezes a gente, por ser tradicional, é repreendido por não fazê-lo. Mas ele é para edificação própria. Ah, Éder, mas eu não compreendo o que eu estou falando, mas o Espírito compreende e está levando ao Senhor. Vamos ler o 2 para a gente não ficar só em um hoje? O 2 é curtinho? Eu vou ler. Beleza, Marisa, vai com Deus. Deus abençoe você, viu? Amém. Devemos amém. Devemos fazer orações por todos os homens, admoeste-o ter, pois antes de tudo que faça deprecações, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador.
que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, a qual nos deu a si mesmo em preço e redenção por todos para que servir de testemunho seu tempo. Para que eu diga a verdade de Cristo, não minto, foi constituído pregador de apóstolo e doutor do gentio na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem contenda. Os deveres das mulheres cristãs. Que, mesmo modo, as mulheres ativiam com traje honesta, sem pudor e modestia, e não com trança, ou com ouro, ou com pérola, ou com vestidos preciosos, mas como convém às mulheres a fazer profissão de servir a Deus, com boas obras. As mulheres aprendem em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressões. Salve-se, porém, dando a luz aos filhos e permanecer com modestia na fé, na caridade e na santificação. Existe uma discussão bem grande sobre isso, que é bem interessante, que muitas vezes a gente fica... O que a gente precisa buscar a situação? O que estava acontecendo? Além de falsos mestres da palavra que tinham ali, também existiam mulheres que usavam deste poder, sabe? Usavam disso. A gente vai ver mais para frente algumas situações que acontecem. Mas essas mulheres, quando Paulo está exortando ali, ele não está exortando todas as mulheres, ele está falando para Timóteo ficar atento a algumas mulheres que estavam usando do poder, usando do dinheiro que tinha para se aparecer dentro da igreja. Então, quando ele fala ali que não é para falar que ela seja submissa, a gente tem que entender todo o contexto da história e o que estava acontecendo dentro da igreja. Então, essas mulheres estavam se levantando e levando falsa doutrina, falso ensino. Elas estavam usando do seu dinheiro, do seu poder, para enganar outras mulheres e outros homens. Então, a gente vai ver mais para frente, quando Paulo fala sobre aqui, ó, lá no 5, sobre as viúvas. Elas eram viúvas jovens. Então, elas se aproveitavam disso para enganar as coisas, para fazer coisas erradas. Então, isso aqui, por muito tempo, olha o que a gente falou, foi doutrinado errado, ao ponto de querer silenciar todas as mulheres dentro da igreja. Mas, quem ensinou Timóteo? Dona Leonilda, quem ensinou Timóteo? Paulo? Não, a sua mãe e a sua avó. A sua mãe e sua avó, sim. A Aí avó depois ele começou... Depois ele começou a andar com Paulo, né? Foi. Mas quem ensinou primeiro ele foi sua mãe e sua avó. Foram duas mulheres. A avó Lloyd e a avó Tamice. Isso. E a gente vê em outras ocasiões Paulo elogiando Priscila, Paulo elogiando uma outra lá, que agora esqueci o nome, que é grega. Uhum. Então, tipo assim, Paulo não tinha problema com mulheres ensinar, desde que ensinasse realmente a palavra. E aqui, nesse contexto histórico, eu acho que em Coríntios acontece a mesma situação. Quando Paulo repreende as mulheres, ele está repreendendo essas mulheres que estão levando doutrinas erradas. Essas mulheres que estão usando da igreja, que a gente vai ver lá no caso das viúvas, que está usando da igreja, da comunidade, para obter riquezas, obter benefícios que elas não precisam, porque elas são jovens e podem casar de novo. E aí, em vez de pegar e cuidar das mais idosas, daquelas que já não vão mais casar de novo, e está tirando benefícios dessas para pegar para as jovens. Então, Paulo está falando, cuide dessas, toma cuidado com esse tipo, toma cuidado com essas mulheres. Quando ele fala ali sobre as roupas, você já começa a perceber que não são pessoas que têm santificação, que não vivem no amor, que elas não têm bom senso.
Quando a gente vai lá em Tito, que a gente leu ontem, que não aprendeu com as mais velhas, né? Então ele faz até essa comparação de Eva. Então precisamos o quê? Ter cuidado com esse tipo de pessoa. E se a gente parar para pensar, isso está se crescendo dentro da igreja. E Por como exemplo, tá, viu? eu estava assistindo um vídeo de um pastor, ele estava falando numa igreja americana, e aí estava mostrando o culto primeiro. O louvor era um funk. E a pregadora estava com um vestido, imagina perdão da palavra, mas imagina uma mulher negra bem avantajada, com um vestido super colado, vermelho, com uma fenda até lá em cima. Essa era a pregadora. Meu Deus. Então, tipo assim, que caminho está sendo levado? Para onde estamos caminhando? Quando eu vi isso, Deus revelou muito forte no meu coração. Esse Deus que eles estão proclamando hoje não é mais a mim. Deus falando, né? Não é mais o Deus de Israel, não é o Deus único. Para mim hoje existe outros deuses, como existia no Antigo Testamento, só que não tem mais nome, não é mais Baal, Asterote, tudo é Deus. Tudo é Deus. Só Tudo que aí Deus. é outro Deus. O dinheiro é um Deus. A religiosidade é um Deus. As falsas doutrinas é um Deus. Então, hoje tudo é Deus, mas não é mais Yahvé, não é o Deus único, não é Yeshua, não é Jesus, não é o Deus da Bíblia, é o Deus que o homem criou. E esse Deus é o que está trazendo toda essa distorção, toda essa destruição, é o que vai trazer toda a apostasia que a igreja vai começar a passar, e é o que vai levantar o anticristo, é o que vai levantar a falsa religião que vamos ter e o falso profeta. Então, precisamos estar sempre atentos. Então, é o que a gente viu hoje, precisamos ter discernimento de espíritos. Assim como já aconteceu com Paulo, assim como acontece aqui, precisamos estar sempre atentos a falsas profecias, falsos hereges. Precisamos o quê? Estudar a palavra, e não sejamos enganados. Fechou? Fechou. Deus é bom, né? Deus é muito bom. Maravilhoso. Tá ainda aí, Lincoln? Pronto, tô aqui. Lindo. Pode orar para a gente finalizar, então? Vamos lá. Obrigado a cada um que participou aí. Vamos orar, então. Te dou graças, Senhor, por essa manhã, Pai. Obrigado, Deus, pela vida do Éder. Obrigado, Deus, pela vida do Diogo, Vanderlei, Leonilda, Marisa. Te agradeço, Deus, pelo fôlego de vida, pela saúde, pelo bem-estar, pela nossa casa, pela nossa família, Pai. Tenho visto, Deus, que sem Ti não somos nada, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor, nós dependemos de Ti. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações, Pai, através dessa palavra hoje, Deus. Que possamos enxergar aquilo que o Senhor tem para nós. Aquilo que o Senhor quer nos mostrar, que o Espírito Santo revela, Pai. Nesse dia de hoje. Te agradeço, Deus, que o Senhor é maravilhoso. Te agradeço porque o Senhor fala com nós através da sua palavra. Que eu posso sentir o Senhor hoje. Assim como eu estou sentindo, Pai. Glória a Jesus. Aleluia. Esteja Glória a conosco, Deus. Senhor, no dia de hoje. Esteja nos guiando. Esteja sendo, Senhor, luz por onde passarmos. E que tudo seja feito para a tua vontade. Que o teu reino prevaleça, Deus. Que a tua glória resplandeça sobre nós, sobre nossa vida, sobre nossa casa, sobre nossas famílias, sobre a nossa nação, Pai. Sobre o nosso país. Te dou graças a Deus. Eu te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor tem sido, por tudo que o Senhor tem feito. E pelo aquilo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas, Pai. Abençoa aqueles que não estiveram aqui hoje, Deus. Que o Senhor possa estar conduzindo também a vida de cada um. E obrigado pela sua palavra, Deus.
Continue ministrando, Pai, continue falando aos nossos corações, Pai, todas as manhãs, todos os momentos. Que o Espírito Santo seja conosco. Em nome de Jesus, amém.